Olá pessoal, bem-vindos a mais uma leitura haitiana. Eu sou Mariana, sou terapeuta haitiana e sou a responsável por essa página. Hoje eu vou ler um pouco para vocês um tema que eu até já tratei aqui em algum outro post, que é sobre a formação dos impulsos secundários e é a organização da estrutura humana neurótica em 3 camadas e como essa estruturação se forma e como essa estruturação está baseada na repressão dos nossos impulsos biológicos básicos. Eu ainda estou lendo A Função do Orgasmo, o capítulo 6, que se chama Uma Revolução Biológica Abortada. Vamos lá. Uma humanidade que tem sido forçada por milhares de anos a negar a sua lei biológica e que, em consequência dessa negação, adquiriu uma segunda natureza, que é uma antinatureza, pode apenas debater-se em exaltação irracional quando quer restaurar a sua função biológica básica e, ao mesmo tempo, teme fazê-lo. Quando a gente fala aqui da negação da sua lei biológica básica, a gente está falando primeiro na repressão sexual, que é uma educação que a gente sofre para negar os nossos impulsos sexuais básicos. E também a gente está falando da negação da expressividade. Além da proibição da masturbação, tira a mão do piu-piu, que isso é muito feio! Além da proibição da sexualidade para os jovens, além de todo o moralismo que circula a sexualidade, da qual a gente não pode falar, que é muito proibido, é tudo muito feio, estranho, sujo, dentro da sexualidade, além disso, a gente tem também o ai, que feio ficar com raiva, ninguém vai gostar de você se você tiver tanta raiva. Ah, não pode chorar, para de chorar, você fica tão feia chorando. Ou feio chorando, ou então, ai, ninguém gosta de pessoa com medo. Isso aqui que eu tô falando são exemplos assim simples de como a gente faz com as crianças e de como a gente vai reprimindo nas crianças a possibilidade de expressividade emocional e a possibilidade de expressividade sexual desde muito cedo. E o quanto isso gera, em algum momento, o temor em relação aos seus próprios impulsos. Porque esses impulsos básicos, eles foram sempre tão punidos que em algum momento a gente começa a desconfiar de que é possível expressar isso. Então, toda vez, segundo o Reich está falando aqui, né, que a humanidade tenta recuperar sua lei biológica básica, ela se defronta com esse medo. A gente é como se tivesse trancado a porta e jogado a chave fora, sabe? A gente reprimiu os impulsos e jogou a chave fora, e agora a gente não sabe mais muito bem como voltar para casa. A era autoritária e patriarcal da história humana tentou manter sob controle os impulsos antissociais por meio de proibições morais compulsivas. É dessa maneira que o homem civilizado, se na verdade pode ser chamado civilizado, desenvolveu uma estrutura psíquica que consiste em 3 estratos. Antes de entrar nesses 3 estratos, eu acho importante comentar aqui o que ele fala sobre a moralidade compulsiva. O Reich, ao longo da obra dele, ele vai contrapor a moralidade compulsiva, que é baseada em punição e repressão, a uma moralidade espontânea, que é uma moralidade que vem espontaneamente a partir da nossa conexão com nossos impulsos biológicos. O Reich vai dizer que a moralidade compulsiva, apesar dela ser utilizada e empregada em nome da sociabilidade humana, na verdade é essa moralidade que gera os impulsos antissociais humanos. Então, na verdade, quando a gente tenta curar os impulsos antissociais humanos com a moralidade compulsiva, a gente está jogando gasolina para apagar o fogo. Porque é a própria repressão e a própria punição, em primeiro lugar, que geram os nossos impulsos antissociais, que se convertem em crimes, se convertem em destruição do meio ambiente, se convertem em fofoca, se convertem em todo tipo de convivência humana que gera sofrimento. E que essa forma humana, como a gente se relaciona, que gera tanto sofrimento, ela está baseada na repressão. Então, a moral compulsiva, ela não é exatamente a melhor maneira de dar conta desses impulsos. O que o Reich vai dizer é que a gente precisa se reconectar com o nosso cerne biológico para que emerja uma moralidade espontânea que está baseada na compaixão, está baseada na empatia e na espontaneidade do amor. Na superfície, o ser humano usa a máscara artificial do autocontrole e da insincera polidez compulsiva e da pseudo-sociabilidade.
Todo mundo é muito legal no Facebook e no Instagram. Todo mundo é muito bonito, ninguém tem problema, ninguém tem raiva, ninguém tá frustrado, ninguém tem inveja. Tá tudo ótimo. Então, assim, isso é o grande verniz social que a gente usa para se relacionar. Óbvio que falar de Facebook e Instagram são exemplos, mas a gente pode pensar em inúmeros exemplos em que a gente tem que fingir que tá tudo bem, né? Na nossa convivência social. Essa máscara superficial, ela esconde o segundo estrato, que é o inconsciente freudiano, no qual sadismo, avareza, inveja, perversões de toda sorte são mantidos sob controle, não sendo, entretanto, privados da mais leve quantidade de energia. Eu vou parar de novo para falar dessa questão de não ser privado da mais leve quantidade de energia, porque isso é importante. A frustração, então, ela vai gerar o seguinte: ela gera, por um lado, uma insatisfação que não se resolve, né? Se você tem um impulso em direção ao mundo e esse impulso é frustrado, você quer algo e esse algo é impedido de ser conseguido, né? Porque o seu desejo é desqualificado, porque não dá para conseguir isso agora, porque é feio isso que você quer, por exemplo. Isso gera, primeiro, a manutenção dessa insatisfação, dessa necessidade. Ela continua operando, mas ela não pode ser mais lidada diretamente. Então você coloca uma camada de frustração em cima. Enquanto essa necessidade ela não for satisfeita, essa frustração que gera os impulsos antissociais, eles vão se manter carregados energeticamente. Por mais que a gente reprima os nossos impulsos, eles continuam sendo carregados, eles continuam recebendo suprimento energético. Então a gente não consegue resolver de fato o problema, a gente faz uma coisa paliativa. E a gente precisa começar a distorcer cada vez mais impulsos para a gente não entrar em contato com todas as faltas que a gente sente. Esse segundo extrato, que não é privado da menor quantidade de energia, é produto artificial de uma cultura negadora do sexo e, em geral, é sentido conscientemente como um enorme vazio interior e como desolação. Por baixo disso, na profundidade, existem e agem socialidade e a sexualidade naturais, a alegria espontânea no trabalho e a capacidade para o amor. Esse terceiro e mais profundo estrato, que representa o cerne biológico da estrutura humana, é inconsciente e temido. Está em desacordo com todos os aspectos da educação e do controle autoritários. Ao mesmo tempo, é a única esperança real que o homem tem de dominar um dia a miséria social. Isso é muito interessante, né? Porque para o Reich, a única forma da gente dominar a miséria social é a capacidade da gente se reconectar com esse cerne biológico. Mas para isso talvez a gente tenha que mudar algumas estruturas sociais, porque as próprias estruturas sociais, elas reprimem o nosso contato com esse cerne, porque de alguma forma isso é visto como algo feio, a expressão emocional é feia, a expressão sexual é feia, ou ela é entendida como suja. O que o Reich vai dizer é que a sexualidade ela só se torna perversa, ela só vira uma perversão quando o impulso sexual natural é distorcido. Então, o moralismo que se volta contra a sexualidade como se ela fosse algo feio, ele está tomando por natural uma sexualidade já distorcida e tentando corrigir essa sexualidade distorcida através da repressão, o que, como a gente já falou, só vai gerar cada vez mais distorção do impulso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura e até a próxima.